O demoníaco que você está vendo agora é Kim Jang-kyul, um estudante de pós-graduação comum na Coreia. Ontem, ele se tornou de repente o rei demoníaco Kratos, o chefe final do jogo que ele gostava de jogar. Parece uma história típica, não é? O objetivo do jogo chamado Paladino de Sangue era reviver o antigo herói que havia adormecido. Mas nosso rei demoníaco acha que contar essa história não ajudaria em nada, então ele omite tudo e vai direto ao problema. Seu ajudante de nível 15, Zéfiros, se aproxima para informá-lo de que os preparativos para a guerra foram concluídos. O exército demoníaco está tão pronto para acabar com sua fome com a invasão do mundo humano. O exército inclui Azurat de nível 534, Sergei de nível 531, Artok de nível 555 e Balneário de nível 539. O rei demoníaco Kratos está diante deles e grita para chamar a atenção. Todos ouvem atentamente enquanto seu ameaçador senhor demoníaco anuncia a todo o povo demoníaco que eles vão parar o ataque e começar a cultivar. Seus súditos ficam pasmos e reclamam que é absurdo, mas o rei demoníaco grita que eles são assustadores para caramba e deixa seus súditos estupefatos. Este é o começo do jogo, que leva o personagem jogável Kinshi de nível 999 a acordar. Kratos sabe que ele definitivamente morrerá pelas mãos do herói se eles começarem esta guerra. Kim Jang-gil se tornou um estudante de pós-graduação em um curso de agricultura na Korea University na esperança de se tornar um fazendeiro rico. Ele era esperto para caramba, então ele se tornou o as do curso em pouco tempo. Ser o melhor aluno significava que os professores pediam para ele escrever seus vistos e ajudar em seus projetos e até pediam para ele arar o campo. Em resumo, ele se tornou o escravo número 1. Ele se sentiu entediado quando pensou que estava fazendo todo o trabalho, mas os professores estavam recebendo todo o crédito. Sua dopamina estava esgotada, e ele estava enlouquecendo. A única maneira de obter seu aumento de dopamina era jogar, um jogo que era super difícil e muito difícil de subir de nível. Nenhum jogador completou este jogo pela 19ª vez. Kim Jang-kyul queria tanto sentir uma sensação de realização que jogou o jogo sem dormir. Finalmente, ele se tornou a primeira pessoa a completar o Paladino de Sangue pela 19ª vez. Kim Jang-kyul sentiu um grande prazer em ser o mais forte do mundo, mas ele não podia simplesmente parar por aí. O 20º jogo seria infernal, então ele elevou o personagem principal ao nível máximo de 999. Ele foi para o 20º jogo, mas assim que apertou o botão sim, a tela ficou tão brilhante que literalmente sugou sua alma para fora dele. Sua alma entrou na tela e apareceu sob um céu azul brilhante. Kim Jang-kyul não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ele permaneceu calmo. Afinal, ele era esperto. Ele notou que era azul, o que significa que esta era sua alma, então ele provavelmente não cairia e morreria, provavelmente. Ele reconheceu a Torre da Vida e percebeu instantaneamente que havia entrado no jogo Paladino de Sangue. A direção que ele estava indo era o túmulo do Paladino, então ele estava super animado para presumir que iria possuir seu personagem Kinshi envelhecido, que está quase no nível máximo. Como ele ia ser invencível. No entanto, quando Kim Jang-kyul vê a Bela adormecida, ele pensa que realmente não quer se transformar nisso. E assim, sua direção muda para um destino completamente novo, o Senhor Demoníaco Kratos. Agora nosso Senhor Demoníaco Kratos suspira pesadamente porque toda a situação está enlouquecendo ele. Se ele não tivesse tido aquele pensamento estúpido depois de olhar para Kinshi envelhecido lá atrás, ele poderia ter se tornado o personagem mais poderoso. Zéfiros está caminhando pelo corredor quando ouviu alguém gritar que o Senhor Demoníaco Kratos havia enfraquecido, e é por isso que ele ficou assustado e interrompeu o ataque. Como esperado, é Ashura sugerindo aos outros que cortem a cabeça de Kratos e compartilhem a autoridade. Artak diz que se Kred não tivesse enfraquecido, 2 dos 4 sofreriam ferimentos fatais ou morreriam. Sergei diz a Azure que eles podem tentar se ele se oferecer para ser seu escudo. Baal apenas pensa em seu estômago faminto. Azurat pergunta o que eles farão se houver evidências de que o Senhor Demoníaco enfraqueceu. A resposta deles é simples nesse caso. Eles terão que eliminar o Senhor Demoníaco. Zéfiros ouve sobre o planejamento deles do lado de fora da porta. Mais tarde, Zéfiros relata ao Senhor Demoníaco que o moral de seu exército despencou completamente. Houve muitos casos de pessoas atacando e devorando umas às outras internamente, e alguns também deixaram a terra dos demoníacos sem aviso prévio. Ele também relata que os 4 grandes generais estão enfurecidos. Eles dizem que ele ficou mais fraco e estão planejando trabalhar juntos para cortar sua cabeça. Kratos sua bicas porque ele pensa que se os 4 o atacarem juntos, ele definitivamente morrerá. Ele se pergunta sobre Kinshi envelhecido. Já que ele não o possuiu, pode ser apenas um quartzo agora. Ele está pensando em invadir o mundo humano, mas então Zéfiros apresenta o vídeo do túmulo do Paladino que foi enviado pelo general Ogmia. O orbe mostra um Kinshi envelhecido muito implacável atacando o pobre demoníaco tanto que ele grita de dor. Kinshi envelhecido até arranca os olhos do demoníaco e segura o dispositivo de gravação em uma pose de selfie. O Senhor Demoníaco Kratos trema ao pensar que invadir a Terra não vai funcionar. Ele não quer encontrar aquele cara, então ele deve ficar no palácio, não importa o quê. Nesse ritmo, ele parecerá fraco ou escolherá se render, e os 4 grandes generais demoníacos o eliminarão. Se ele invadir o mundo humano, Kinshi envelhecido vai arrancar seus olhos e jogá-lo fora. O grande senhor demoníaco chora por ter vindo a este mundo de jogo se ele não consegue nem encontrar a felicidade. Ele é esperto, então ele pensa que a única maneira seria resolver a questão da comida e fazer os demoníacos se acalmarem. Zéfiros pergunta para onde ele está indo, então o senhor demoníaco educadamente lhe diz que ele vai olhar algumas terras para a agricultura. Zéfiros parece cético, mas o senhor demoníaco encara. Zéfiros explica que o senhor Kratos é narcisista, arrogante e sem modos. Para ele ser educado é nojento e horrível. Kratos está duvidoso sobre Zéfiros por dizer coisas tão provocadoras e se pergunta se ele sempre esteve interpretando tal personagem.
Zéfiros apareceu apenas uma vez antes da batalha com o rei demoníaco sem qualquer explicação. Isso realmente o tornou um personagem bastante popular. Ele só tinha duas falas. Uma, dizendo ao personagem principal que o Senhor Demoníaco não deseja mais lutar contra ele, e a segunda após sua derrota, pedindo ao Senhor Demoníaco que o perdoe por ser fraco demais para protegê-lo. Os jogadores pensavam que ele era apenas muito leal ao Senhor Demoníaco ou realmente o respeitava. No entanto, Zéfiros é realmente irritante nesta versão, importunando-o sobre o erro agora e perdendo tanta confiança dos demônios. Zéfiros até diz a ele que sua memória é tão boa quanto a de um pombo se ele está pensando em cultivar na terra dos demônios. Kratos o repreende e o avisa para não abusar da sorte, mas Zéfiros não se assusta e continua seu discurso. Ele lembra Kratos que tanto o antigo Senhor Demoníaco quanto ele já tentaram cultivar nesta terra. Com as diferenças de temperatura extremas e severas, nada cresce nesta terra. Kratos sabe que esta terra é chamada de Terra da Morte, mas ele acredita que é possível salvar esta terra com suas habilidades atuais. Ele realmente odeia cultivar, mas ele precisa sobreviver primeiro. Ele começa a raspar a terra ferozmente e coloca na boca. Zéfiros registra que o Senhor Demoníaco é estranho e se tornou um mendigo que come terra. Kriegos diz para ele parar, mas Zéfiros diz que está apenas cumprindo seus deveres. Afinal, registrar as crônicas do Senhor Demoníaco é importante. Kratos pensa que ele é uma dor de cabeça. Kratos cospe a sujeira enquanto analisa que o solo aqui não tem nutrientes e não há nitrogênio. Nitrogênio é um elemento necessário para o crescimento das plantas. No entanto, as plantas são incapazes de usar o nitrogênio no ar por conta própria, mesmo que represente até 78% da atmosfera, porque os átomos formam ligações triplas sólidas, tornando quase impossível para eles sofrerem reações químicas. Assim, a humanidade desenvolveu o processo de fixação de nitrogênio por meio da engenharia química, levando a um enorme aumento na produção de alimentos. Mas fazer isso aqui é impossível, pois não há nada para ser usado como base para a agricultura. Isso significa que eles precisam fazer uso do mecanismo de fixação de nitrogênio na natureza, que é o raio. Usando sua alta voltagem, o nitrogênio é oxidado em nitrato e se mistura na água da chuva para ser absorvido pelo solo. Felizmente, a principal técnica do Senhor Demoníaco Kratos é o golpe sangrento. Ele explode tanto raios quanto umidade ao mesmo tempo. É realmente uma técnica feita para criar solo fértil. Kratos diz a Zéfiros para se afastar enquanto ele inicia seu golpe sangrento. Mas que droga, dói pra caramba. Para piorar, Kratos percebe os generais demoníacos observando, e é uma coisa estampada em seus rostos, que ele ficou mais fraco. Kratos grita, mas Sephiroth afirma como uma questão de fato que ele ficou mais fraco, fazendo-o acreditar que ele é definitivamente um assassino aqui para provocá-lo. Golpe sangrento é muito melhor do que morrer aqui, então Kratos usa a habilidade e corta sua própria mão. Mas só causa uma mão ensanguentada, sangue no chão e o Lorde berrando de dor. Seus generais se aproximam, perguntando se ele está bem, preocupados com sua saúde. Em algum lugar nas terras humanas, o personagem jogável está parado, com algumas memórias da vida anterior. Sabe que viveu isso mais de 10 vezes. Ele se moveu por um chamado do dever, mas agora, sumiu. O chamado do dever não diz nada. Então não sabe mais pelo que vive. Agora é um NPC chamado Kinshi envelhecido. Nível 999. Os 4 generais avançam enquanto Azurat lembra que o mais forte é o Lorde Demoníaco. Kratos treme de medo, seus generais são fortes e ele não pode usar suas skills. Ele acha que vai morrer, mas Azurat, ao vê-lo tremendo, se impressiona com a pressão e acha que ele está reunindo forças. Ainda assim, Azurat engole o medo e pergunta se Kratos pode derrotá-los em seu estado. Logo percebe que é o único na frente, enquanto os outros se escondem atrás de uma árvore fininha. Com a expressão, pergunta o que fazem. E seus companheiros dizem que vão observar, e só ajudar se parecer possível. Azurat amaldiçoa os maldosos, mas eles lembram que são demoníacos. Então, claro, são maldosos. Do outro lado, Sephiroth começa a luta. E explica que, por tradição, todas as lutas são até a morte e sem desistir. Ambos objetam, mas a luta já começou. Azurat se motiva, Kratos está fraco. Ele pode vencer. Kratos também está sob pressão. Testou sua força, mas não é forte o bastante para se gabar. Azurat avança, fazendo o Lorde berrar. Ele viu esse movimento no jogo. Impossível desviar, mas seu corpo desvia. Nem ele sabe como fez isso. Kratos percebe que o pé esquerdo de Azurat está apontando para fora, sinal de que ele vai usar um golpe de empurrão. É o mesmo movimento do jogo. Artak e Sergei analisam que Kratos ia contra-atacar e arrancar o braço de Azurat, mas desviou. Kratos continua desviando, percebe que os movimentos de Azurat são iguais aos do jogo. Quando conheceu Azurat, ficou completamente surpreso. Ele é rápido, usa truques estranhos, tem um grande alcance de ataques, mas, depois de morrer várias vezes, conseguiu derrotá-lo pela primeira vez, na sua 120ª tentativa. Nas 19 vezes seguintes, conseguiu humilhar Asherat, sem ser atingido. Resumindo, impossível. Os ataques de Asherat o acertarem. Kratos ri histericamente, seus generais sentem a pressão do poder. Desvia de todos os ataques com facilidade. Os generais acham que ele está rindo de Azurê por ser fraco e se divertindo. Azurê fica frustrado e ataca de novo, mas Kratos desvia facilmente outra vez. Kratos acha que só desviar não é o suficiente para derrotar Azurat, mas está feliz porque percebeu algo. Este mundo tem as mesmas regras do jogo. Ao perceber isso, uma tela aparece dizendo que ele entendeu o cenário deste mundo e
Conseguiu desviar dos ataques com foco. Como recompensa, parte do sistema do jogo, usado pelo personagem foi desbloqueado. A função de mira. Kratos consegue ver a mira usada nas habilidades especiais, então coça a mão. E usa o golpe sangrento em Azurat. Os três generais ficam chocados. Enquanto a plateia vibra com o Lorde, Kriegos fica na frente de Berta Azurat. Mas o cara está vivo, mesmo atingido pelo golpe sangrento, que mata na hora no jogo. Kratos sabe que Ashurat tem uma ótima recuperação, logo vai se recuperar. Kratos ataca com golpes sangrentos. De novo e de novo. Os generais tremem ao ver Kratos atacando. Ashurat sem matá-lo, só causando dor. Kratos se preocupa, Azurat não morre, nem com seu golpe mais forte. O sistema avisa que ele rasgou as roupas de Azurat, que está nu. E mais, desbloqueou um sistema. Remoção de armadura do inventário. Kratos procura no sistema uma armadura. Boa, mas não tem nada melhor que o que está usando. Kratos fecha o sistema. Precisa cuidar de Azurat primeiro. Ele percebe que, como Azurat não morreu, pode mirar nele e continuar. Usando golpes sangrentos. Pode encher o chão de nitrogênio. Sim, ele é o mais esperto. Os outros três generais têm medo dele. Então são mão de obra de graça. Kratos manda Sérvia amarrar Azerut. Sérvia acha que ele pediu para ela amarrar um homem nu, ela e Azura ao mesmo tempo. Primeiro passo, o para-raios está pronto. Mas ele acorda após se recuperar e ameaça cortar a cabeça de Kratos. Mas Kratos ataca com um golpe sangrento, o segundo passo. Com isso, pode oxidar o nitrogênio no Arrinten Mectriad. Depois, Kratos manda Artok cobrir a área com uma névoa densa. Artok se impressiona que Kratos quer deixar tudo molhado para o raio ser mais doloroso. Ele faz o que mandam e joga água em Asherat, completando o terceiro passo. Passo 4. Atacar de novo. Kratos ataca com golpe sangrento, mesmo doendo. Zéfiros continua indiferente. Os outros generais estão chocados. Kratos está animado, pode deixar a terra boa com nitrogênio e ter uma colheita farta. E o ataque continua por um bom tempo. Kratos analisa o solo, precisa continuar colocando nitrogênio com esse método. A próxima tarefa é melhorar o solo. Este solo com estrutura monovalente solta não permite a entrada de oxigênio, nem drena a água bem. Para a agricultura, o ideal é um solo com estrutura granular esfarelada. Então, o que ele precisa criar agora é esterco. Então o Lorde manda seus súditos conseguirem merda para ele. Os três generais estão chocados, depois de fazer um exemplo e grelhar Asherat. Kratos quer besuntá-lo com merda. Eles acham que ele é cruel. Longe dali, Kinshi envelhecido vaga na floresta quando houve alguém pedindo ajuda. Ele se aproxima dos homens, que dizem terem sido atacados por goblins e querem sua ajuda. Kinshi envelhecido avança, mas a dupla fica assustada ao vê-lo. Kinshi envelhecido garante que não é suspeito, mas os homens acham que ele é horrivelmente suspeito. Mas Kinshi pergunta se o homem machucou a perna, coloca o cara no ombro sem avisar, e pede para o outro guiá-lo. O homem no ombro se acalma e se apresenta como Raiva Azaranisseu. Serve como Jalfranterra. Raivas pergunta quem é seu benfeitor, mas o homem diz que é o que ele precisa descobrir a partir de agora. No castelo do Lorde, os três generais estão preocupados. A missão é levar coco para o Lorde. Artok pergunta se eles têm que fazer ali na hora. Sergei acha nojento e repugnante. Baal revela que Bo não come há um tempo, então não faz coco, e Sergei também não. Sergei o repreende por falar dos seus negócios de coco. Mesmo se pudessem, Artak não quer entregar o seu, então decide espancar os demónios de baixo nível para fazer eles cagarem. Isso os leva aos becos da terra demoníaca, onde um demónio implora para todos esperarem lá fora. Não consegue com todos observando. O guarda diz que os outros disseram o mesmo, mas não conseguiram no final. Artok chega na cena e pergunta-se: o demónio não vai conseguir de jeito nenhum. O demónio diz que não come há um tempo. É impossível. Mas Artok o pega pelo pescoço e começa a atacá-lo. Antes que o ataque o acerte, Battle segura sua mão para impedir. Ele diz que se Artok matar o demónio, não vão conseguir coco nenhum. Artok joga o demónio longe, dizendo que Bol é esperto. Por dizer algo assim, pode alimentá-los com a carne de Bol, para fazê-los defecar. Os dois generais se encaram. Enquanto o demónio treme de medo, eles avançam para atacar, mas Kratos é mais rápido, eletrocutando os dois e dizendo que humanos não são os únicos que defecam. Na corte do Lorde, Kratos diz que não servem fezes sem valor nutricional. Precisam procurar fezes que podem ser usadas como esterco, o ingrediente que fornece nutrientes ao campo. Normalmente, esterco é feito com cinzas de madeira, ervas daninhas, solo, cascas de ovo e fezes de galinha. Para as cinzas de madeira e ervas, podem usar as casas vazias dos becos. O problema são as cascas de ovo e as fezes de galinha, mas Kratos se lembra de algo subitamente e pede aos Sephiroth para trazerem o mapa de suas terras. Vendo o mapa da terra dos demónios, Kratos tem certeza de que é idêntico ao do jogo. Assim, ele poderá encontrar o habitat das gaivotas demoníacas se for ao local certo. No jogo, havia muitas delas por todo o campo, indicando que as gaivotas podem absorver muitos nutrientes das terras humanas. Então elas defecam e põem ovos em seu habitat. Então é o lugar perfeito para obter os recursos necessários. Zéfiros parece ter entendido que Kratos pretende coletar as fezes das gaivotas demoníacas e diz a ele que o lugar se chama o Abismo do Retorno. Kratos já sabe disso,
pois aquele lugar não estava disponível sistematicamente para os jogadores alcançarem. No entanto, ele diz que pode escalá-lo. E seus homens chegam ao local das gaivotas demoníacas. Seus generais não fazem ideia do que Kratos está pensando, mas sabem que muitos tentaram caçar essas gaivotas por muito tempo, mas todos acabaram caindo vítimas das ondas. Kratos diz a eles que vai escalar até o topo e jogar a sacola com as fezes e cascas de ovo. Eles precisam se certificar de pegá-la porque, se esse plano der certo, todos serão bem alimentados. Ao ouvir isso, Bale não pode deixar de pensar em todos os demónios famintos que encontrou. Kratos se aproxima e lembra de sua 13ª tentativa de jogo, quando tentou de tudo para chegar lá. Ele tentou centenas de vezes, morrendo repetidamente no processo, mas no final, conseguiu usando uma falha. O Lorde Demoníaco corre em velocidade máxima, pula e crava suas garras na pedra. Ele está prestes a escorregar, mas abre o inventário de equipamentos no sistema e desequipa tudo. Seus súditos ficam chocados ao ver sua bunda nua saindo da pedra, eles parecem não conseguir dizer uma palavra. Kratos então rola seu corpo, mas Sergei fecha os olhos e desvia o olhar envergonhada. No entanto, Kratos equipa tudo novamente ao virar, fazendo Sergei olhar novamente. Ele desequipa tudo e rola, e o ciclo continua até que ele chega ao topo do penhasco e se coloca de pé orgulhosamente. Um mundo de jogo onde o sistema de jogo é compartilhado, um inventário de equipamentos e a borda do mapa que supostamente ninguém pode alcançar. Juntando todos esses fatos, ele experimentou e se convenceu de que era possível. Baal decide ajudar o Lorde Demoníaco, já que ele disse que alimentaria a todos. Zéfiros tenta impedi-lo, mas Beoel começa a correr em direção ao penhasco. Kratos observa chocado enquanto Beoel pula, mas escorrega. Um Kratos nu agarra sua mão, mas o cara é muito pesado para sua força nos braços. Kratos nem sabe porque está tentando salvar esse cara, sendo ele um dos 4 generais demoníacos e uma ameaça a ele. O Lorde Demoníaco grita alto que não tem razão para ajudá-lo. Ele de repente se lembra de alguém implorando para que ele falasse com o professor, já que ele não estava admitindo uma redação para manter o aluno como escravo de trabalho para sempre. O garoto disse a ele que Jang Kyul era um aluno favorito, então ele poderia ouvi-lo. No entanto, Jang Kyul o recusou simplesmente porque estava com medo de cair em desgraça e se colocar em uma situação desfavorável. Agora, ele pensa que poderia ter ajudado aquele cara se tivesse tentado um pouco mais. Se ele tivesse espremido tudo, ele teria um pouco mais. Se ele tivesse feito o seu melhor com seus músculos absolutos, seu rosto e suas memórias poderiam tê-lo mostrando sorrindo em vez disso. O Lorde Demoníaco grita alto e usa toda a sua força para puxar Beoel para o topo do penhasco. Kratos também chega ao topo, mas seu braço está gravemente danificado neste momento. Beoel diz que Kratos não tem razão para salvá-lo à custa de se machucar, mas o Lorde Demoníaco diz que dói menos do que abandonar seu seguidor. Beoel fica tão comovido que começa a chorar. Kratos pensa que isso é o que ele deveria ter feito por seu colega, mas ele só pode se desculpar agora. A tela do sistema aparece para dizer a ele que ele ganhou a sincera gratidão de Beoel, um dos 4 generais demoníacos. Com esta conquista, o sistema desbloqueia pontos de felicidade. De volta ao sistema de acumulação de pontos de felicidade, Kratos pensa que sabe o que são pontos de felicidade. É algo que pode dar a ele um desconto em sorvete. O sistema critica seus pensamentos, perguntando que tipo de mundo de jogo venderia sorvete. Ele explica que para cada soldado no exército de demoníacos que se sente feliz com a barriga cheia, Kriegos ganhará um ponto de felicidade. Ele pode usar esses pontos para comprar estados, pois só consegue usar 20% da força do Lorde Demoníaco. Para comprar mais 10% de resistência, ele precisa de 50 pontos de felicidade. Ele também pode comprar aprimoramento de habilidades, mas isso requer 250 pontos de felicidade. Kratos está atualmente falido, mas se ele conseguir cultivar com sucesso, ele pode reunir uma quantidade substancial de pontos de felicidade, ficando super forte e aumentando sua taxa de sobrevivência. Além disso, ser agradecido por alguém pode ser muito bom. Beoel acha que o rosto de Kratos está dizendo a ele que ele vai rasgá-lo imediatamente se ele não ouvir o que ele diz, já que ele lhe deve a vida agora. O Lorde Demoníaco se dirige a seus súditos que estão abaixo do penhasco e diz a eles para pegar as cascas de ovos cheias de coco. Antes mesmo que eles possam processar, o coco voa em seus rostos. Kratos não para o ataque porque está determinado a dar tudo de si pela agricultura. Sob a orientação do Lorde Demoníaco, ele aprendeu que o primeiro passo para fazer estrume é misturar e moer coco de gaivota, cascas de ovo, cinzas de bétula e solo. Kratos ordena à Serbia que moa tudo, já que ela tem muitos braços, mas ela se recusa, dizendo que seus braços não são feitos para misturar coco. Ao ouvir isso, Kratos oferece a ela uma tarefa mais fácil de apenas ficar parada como Azaroth. Depois disso, seus braços se movem como se não houvesse amanhã. Kratos admite internamente que ficou com medo por um minuto, mas ele é o Lorde Demoníaco, então ele vai seguir em frente com coragem e força. O segundo passo para fazer estrume é adicionar água, então ele pede a Artok para encher a área com névoa. No entanto, Artok se recusa, dizendo que o cheiro ficará insuportável devido à umidade. Kratos apenas aponta para Asherat, e o homem apressadamente invoca a névoa. Bel testa se a umidade é tanta quanto o Lorde Demoníaco disse. O terceiro passo é colocar o estrume em um local seco e cobri-lo com um cobertor feito de penas de gaivota. No entanto, fazer apenas um pouco disso levaria muito tempo, e para fazer estrume suficiente para cobrir a vasta terra, Kratos não tem escolha a não ser mobilizar todos os demoníacos. Há algo que o incomoda, mas tem que ser feito agora. Ele vai seguir em frente com a autoridade do Lorde Demoníaco. Nas favelas dos demoníacos, dentro de uma cabana gasta, um demoníaco senta ao lado de sua filha acamada, Flauta. Ela diz a ele para comê-la, mas ele fica bravo com ela por dizer algo assim de novo.
Uma lágrima escorre de seus olhos enquanto ela diz que sente falta de sua mãe. Ela se lembra de como um demoninho estava prestes a comê-la por causa da fome, mas sua mãe se interpôs e se sacrificou. No entanto, seu pai pensa que não tem razão para viver se ela não estiver por perto. De repente, a porta se abre e o Lorde Demonío entra na cabana. Kratos percebe que o homem ainda tem forças para gritar e ordena que ele seja levado. O demonío chora enquanto implora que sua filha será comida pelos demoníos de alta patente se ele partir, mas Kratos não ouve. Ele se vira para olhar para a menina demonío chorando e se lembra de que a eliminou sem pensar duas vezes enquanto jogava. Ele se afasta e ordena a seus soldados que parem todos os atos ilegais de comer seus próprios semelhantes. Ele é o Lorde Demonío, então a tirania desse nível está certa para alcançar seu objetivo, porque o papel de um líder é fazer alguns sacrifícios. Os demoníos estão trabalhando para o Strum, mas há vozes que dizem que estão desperdiçando suas forças quando não têm nada para plantar mesmo em uma terra fértil. Kratos se aproxima deles e pergunta se eles estão curiosos sobre o que vão plantar e pede ao demonío para segui-lo. Kratos se lembra da flor roxa que viu algum tempo atrás e pensa que é algo que pode ser plantado. O demonío está confuso. Kratos explica que eles vão plantar as raízes dessa flor. O demonío fica chocado ao ouvir isso e informa Kratos que as raízes dessa planta não podem ser comidas, pois causam dor abdominal extrema que pode ser fatal. Kratos escolhe a planta enquanto diz a ele que não há nada além dela nesta terra que possa ser mastigado. Então experimento para testar se isso pode ser comido ou não deve ser concluído agora em sua filha, Flauta. O demonío está horrorizado e corre para sua casa, rezando para que sua filha inocente não tenha comido. No entanto, quando ele chega em sua casa, Zéfiros e Beoel já estão lá dentro e Flauta está mastigando algo. Ela até diz a ele que se sente satisfeita em vez de dor. O demonío treme enquanto confirma se sua filha está realmente bem. Ela garante a ele que comeu ontem também, mas não sentiu nada. Kratos também chega na cabana e explica que humanos de certa terra também tornaram essa planta venenosa comestível de alguma forma. Eles a cultivaram com sucesso e conseguiram resolver seus problemas de fome, e essa comida é conhecida como batata. Flauta expressa sua gratidão por ser alimentada pelo Lorde Demonío, e a notificação do sistema informa Kratos que ele recebeu um ponto de felicidade pela primeira vez. Kratos olha para a garotinha em sua mente, sobrepondo-a à menina demonío que ele eliminou no jogo, agora sorrindo. Kratos pensa que não precisa sempre parecer sério só porque é o Lorde Demonío. Então ele sorri quando diz a ela que uma pirralha como ela só precisa comer o suficiente e crescer forte. No entanto, os outros acham que ele está tentando engordá-la para poder comê-la. Ele é realmente um Lorde Demonío malvado. O castelo do Lorde Demonío fica no lugar mais profundo do vasto território do Lorde Demonío, Chavin de Antwer. O território é dividido em 5 áreas, e este está localizado na mais profunda. Faz frio de congelar à noite e calor escaldante de dia, lembrando o altiplano andino. No passado, a população andina não tinha comida suficiente e comia batatas silvestres venenosas. Mas não morriam, porque sabe como é o ser humano. Capaz de transformar o que você pede para não comer em algo comestível. Com todas as batatas espalhadas, Kratos ordena a Bael que as esmague. Congelem as batatas por 5 noites e depois, com bolas, medidor, pisem nelas após derretê-las durante o dia. Assim, o veneno das batatas se esvai e evapora. Resumindo, congelam, descongelam, pisam e evaporam as batatas. Após repetir o processo, secam e armazenam as batatas levemente antes de cozinhá-las. Então elas se tornam batatas silvestres comestíveis, o chuno pronto. Kratos ordena a Zafaros reunir a equipe de cultivo, pois é hora do lanche. Kratos acha que eles vão gostar de comer isso. Após reunir todos, Kratos ordena que peguem apenas uma porção, pois a comida é pouca. Zéfiro acha que podem fazer mais, já que têm as batatas, mas Kratos duvida. Está longe de ser suficiente para alimentar todo o exército demoníaco. Portanto, precisam plantar as batatas restantes e multiplicá-las 1000 vezes. O problema é que os demoníos agricultores duvidam que consigam comer essas batatas. O pai da Flauta garante que o Lorde Demonío as tornou comestíveis, já que a Flauta comeu e está bem. Mas os outros não acreditam, pois o Lorde Demonío não parece alguém que daria comida. Ele parece ansioso para que eles comam as batatas e morram rolando no chão. O pai de Fogo joga uma batata na boca, mastiga, engole e elogia o Lorde Demonío, chorando. Após a equipe de cultivo observar a primeira pessoa comendo, todos comem o chuno rapidamente e percebem que o Lorde Demonío realmente deu comida comestível. Todos começam a cantar, sim, Kratos, sim, Kratos. Mas o Lorde Demonío não gosta do canto e decide mudar isso depois. Zéfiro observa e conclui que Kratos, sem dúvida, conseguirá produzir comida comestível nessa terra árida. Com os agricultores alimentados, Kratos ganha 50 pontos de HP. Ele fica um pouco mais forte, mas não sabe o que o beneficiará mais agora, então decide acumular mais pontos primeiro. Ele pensa em dividir a equipe de esterco e a equipe de colheita de batatas, mas Zéfiro interrompe e ordena à equipe de cultivo que anuncia toda a vila que comida comestível pode ser cultivada até mesmo nessa terra. Ele anuncia que os demoníos que escavarem batatas silvestres receberão vales de alimentação trocáveis por chuno. Kratos tem que admitir que Zéfiro é esperto, apesar de irritante. Graças a esse plano, os demoníos da vila diligentemente desenterram todas as batatas para ele. Um lado continuará produzindo chuno comestível, enquanto o outro fará esterco. A zurita é plantada no meio da terra, e Kratos a atinge com um raio para produzir nitrogênio. Há esterco suficiente, então é hora de passar para a próxima etapa. Eles precisam espalhar o esterco uniformemente pela terra, mas a terra é muito vasta. Terra demais para a equipe de cultivo que sobrevive apenas com alguns bolos de chuno.
Ao fundo, Azur deseja morrer, mas Kratos o atinge com um raio novamente, pois um grande general demoníaco que funciona bem mesmo faminto, mesmo sem descanso, pode trabalhar por muito tempo. Kratos se pergunta se realmente não tem escolha a não ser esperar. Acontece que Zéfiro, sempre inteligente, já solicitou mais tropas aos mestres estelares. Ele mandou mensagem para interromper os ataques e fornecer o máximo de tropas possível para a agricultura. Enquanto ele enviou mensageiros aos 4 mestres estelares que gerenciam cada área, ainda não recebeu respostas de nenhum deles. Kratos se pergunta se os mensageiros desmaiaram de fome no caminho, mas realmente é muito difícil espalhar o esterco com o número atual de tropas. Em terras demoníacas, primeira área estelar e o abismo dos mortos, um fantasma relata que o Lorde Demoníaco Kratos começou a plantar de verdade e até criou comida comestível. O primeiro mestre estelar e pai dos mortos, Serutil, acredita que o Lorde Demoníaco tomou esse rumo porque o teme. Como fica mais forte quando mais demónios morrem, Kratos parou a guerra e está reduzindo o número de pessoas morrendo de fome para se controlar. Os homens de Sertol já cuidaram de todos os mensageiros enviados às outras áreas estelares, então os outros mestres estelares não têm ideia de que a guerra foi interrompida e que a agricultura começou. Sertol quer que todos os demónios morram de fome para se tornarem alimento em seu exército, a fim de eliminar Kratos e se tornar o próprio Lorde Demoníaco. Sertol ordena a seu ajudante, Ficamir, que destrua tudo relacionado à agricultura que Kratos fez. Asherat treme na noite fria, fazendo Ficamir acreditar que Kratos é muito cruel por transformar Asherat em um cadáver ambulante para dar exemplo. Ele garante a Asherat que Servatol gosta de sua agressividade, então acolherá após eliminar Kratos. Ele invoca seus espectros e ordena que destruam o terreno para que nunca mais possa ser usado. Os espectros atendem à ordem e falam sobre o esterco que o demoníaco batedor mencionou. Ficamir ordena que o espalhem por toda a terra. Ele teme que eles possam recolhê-lo para reutilizar, então ordena aos espectros que o espalhem uniformemente por toda parte. Misturem-no à terra até que nem um único bocado de esterco seja visto. Ele ri histericamente, mas Azurat o olha com uma expressão impassível. Ele se lembra de Kratos mencionando que o esterco precisa ser bem granulado e misturado à terra, mas é um trabalho árduo apenas para a equipe de cultivo. Ficamir e seus capangas começam a tarefa, deixando Asherat ponderando o que estão tentando alcançar. Um espectro preguiçoso senta-se em uma pedra dizendo que não há fim para isso. O espectro furioso manda ele parar de preguiçar, pois se houver algum pedaço deixado de lado, o Lorde Demoníaco Kratos o transformará em terra arável. O espectro preguiçoso olha para o espectro trabalhador, que antes ficava deitado com ele. O trabalhador diz que se sente orgulhoso ao ver que fizeram algo produtivo. O espectro preguiçoso o chama de idiota, mas decide se tornar um idiota também, só por hoje. Eles trabalham tanto que perdem a noção do tempo, e a luz do sol os faz perecer. Mas uma morte assim não é ruim. Afinal, foram produtivos. Ficamir observa sua partida serena com olhos marejados e deseja-lhes um bom lugar para descansar. Agora ele tem que ver como Kratos reage. No depósito de batatas, Kratos analisa que todas as batatas estão em estado de dormência. Ele explica que essas batatas não brotarão, não adianta plantá-las. É como se uma batata estivesse dormindo tranquilamente na terra e alguém a arrancasse pelo cabelo. A batata desmaia de susto, seu ritmo biológico pausado. Sua dormência acabará se Kratos as deixar por cerca de 2 a 3 semanas a 4 graus Celsius, e depois as mover para um local mais quente e escuro. Ele queria que Cérbia as impregnasse com sua energia fria, mas ela está muito brava agora. Ardok também está aprontando alguma coisa. Não conseguirá evitar que os dois o ataquem juntos, então precisa pensar em outra maneira. Tudo bem aumentar a temperatura de armazenamento para cerca de 23 graus, então ele fez os soldados agricultores fazerem agachamentos, mas todos descansaram rapidamente, então isso também foi um fracasso. Sem outra escolha, o Lorde Demoníaco decide ir às plantações e fazer o que pode no momento. Ao chegar às plantações, Kratos se surpreende ao ver que a terra está bem misturada ao esterco, fazendo toda a área feder. Kratos percebe que a terra está pronta para o plantio e considera isso um milagre. Ficamir acha que conseguiu quando vê Kratos com uma expressão de choque. No entanto, Baal aparece atrás dele e apresenta o sujeito escondido ao Lorde Demoníaco. Kratos reconhece Ficamir, um dos chefes do Abismo dos Mortos, mas questiona se ele veio sozinho após ouvir o chamado de reforços. Kriegos o pergunta, mas Ficamir hesita, então Kratos o acerta com um soco no rosto. Zéfiro pergunta por que ele está o batendo antes mesmo que ele tenha a chance de responder. Kratos responde que parecia que ele estava tentando esconder algo, e bater em alguém é a maneira mais eficiente de lidar com isso. Ficamir ainda diz que não dirá uma palavra, então Kratos o bate até a exaustão. Portanto, Kratos usa 50 HP para comprar 10% de resistência e continua a bater em Ficamir. Finalmente, ele admite que recebeu ordens de Sertol para estragar a lavoura e deixar todos morrerem de fome. Mais tarde, Kratos analisa que Sertol fez tudo isso para ficar mais forte, mas Zéfiro acha que isso é um ato de rebelião. Ele sugere derrubar o primeiro mestre estelar, Sertol, para enviar um aviso aos demónios que estavam reclamando devido à suspensão da expedição. Kratos também sabe que eles continuarão atrapalhando sua agricultura se ele os deixar em paz, mas ele precisa de uma maneira infalível de lidar com eles. Zéfiris lembra que o problema é cuidar de Sertol, porque ele tem a capacidade de transformar seu corpo como o de um fantasma. Kratos lembra que, mesmo no jogo, Sertol estava por todo o Abismo dos Mortos, que já é um mapa complicado, então toda a fase era como um jogo de esconde-esconde com ele. No entanto, Kratos sabe que se for muito difícil eliminar pragas porque elas se escondem, então ele só precisa tirar as pragas de seus ninhos. Floyd fica na frente de Asherat, que só a encara enquanto ele pergunta o que ela está olhando.
Floyd diz que é graças ao sacrifício que eles agora têm comida e agradece a ela. No entanto, Acherat fica com raiva dela por zombar dele assim e a ameaça. Então ela foge. Azurek está determinado a eliminar Kratos no momento em que ficar livre, mas então ele percebe algo em uma parte da lavoura. Ao semicerrar os olhos, ele vê que Kratos e a equipe de fazendeiros estão comemorando por obterem outro para-raios. Azurat liga os pontos e chora de alegria, acreditando que vai ser liberto e não precisará mais virar frango assado dia e noite. Mas Kratos alinha os dois para-raios e os atinge com um raio. Azurit percebe, tarde demais, que Kratos agora tem 2 para-raios à disposição. Já Sartol vê sua confiança sendo assada em seu cristal e chora feito um velho maluco. Kratos continua atingindo Ficamir com raios e continua chorando pela confiança enquanto observa tudo na bola de cristal. Kratos olha para o espião que apareceu no jogo e sabe que está sendo observado. Mas isso é bom, pois Kratos quer fazer ele se arrepender de tentar arruinar sua plantação. Sob o sol escaldante, Flauta cutuca a terra com sua pequena ferramenta. Azurat a observa cavando com suas mãozinhas e pergunta o que ela está fazendo. Flauta responde que o Lorde Demonio, os 4 grandes generais demonios e todos os adultos estão tentando cultivar, então ela quer ajudar de alguma forma também. Azurat caçoa dela por tentar contribuir quando o campo ao lado dele foi arado por Ficamir. Mas Flauta não entende a ironia e agradece a Ficamir por arar. Ficamir se sente tocado e recompensado, mas Azurat diz que é só porque ele está ficando velho. Azurat não acredita que eles consigam plantar nessa terra abandonada porque a batata nem vai brotar até ser aquecida. Flauta ignora seus pensamentos depressivos e corre para sua nova missão, fazer a batata brotar. Azurat só consegue suspirar porque não entende o que ela está fazendo. No castelo do Lorde Demonio, Sephiroth compartilha suas preocupações sobre o plano. Ele duvida que Sartol venha salvar Ficamir se souber que é obviamente uma armadilha. Kratos responde que sabe que Sartol não virá tão facilmente, então ele enviará seus subordinados primeiro até que seja forçado a sair de sua posição vantajosa. Então eles vão capturar e eliminar todos os seus homens. No entanto, Saruf observa o exército do Lorde Demonio e o chama de idiota. Ele admite que é uma pena sobre Ficamir, mas seu verdadeiro objetivo é apenas arruinar as plantações. Então, ele ordena que seus espíritos amaldiçoados ataquem o armazém para esmagar e pisotear tudo. Os espíritos amaldiçoados entram no armazém, mas Kratos já está lá, antecipando sua chegada. Ele os recebe em seus túmulos, o que choca os espíritos amaldiçoados. Kratos lembra que quando ele encontrou esses devoradores pela primeira vez no jogo, foi desesperadamente difícil. Eles são a segunda legião de Sauratol que sempre se reúnem em grupos, e se houver contato físico, eles se agarram ao jogador e o envelhecem rapidamente. Além disso, eles são irritantes porque copiam as habilidades de quem eles tocam. No entanto, há uma maneira de destruir esses monstros, e isso é atacando com atributos de raio, que é a especialidade de Kratos. Os espíritos amaldiçoados percebem que é uma armadilha e tentam fugir, mas Kratos os corrige dizendo que a parte da armadilha ainda está por vir. O sangue de Kratos está por todo o lado, e ele usa sua técnica de raio de fase 2, que percorre o sangue derramado para ativar um ataque sangrento de área ampla. O raio atingiu os espíritos amaldiçoados, mas Kratos não para por aí porque eles podem ser atingidos com um ataque físico agora. O Lorde Demonio implanta o Esquadrão Agrícola, um bom esquadrão que entra e começa a lutar. Mesmo que os fazendeiros pareçam magros e sem importância, eles são os inimigos finais do mapa, então são imparáveis enquanto o ataque físico funcionar. Kratos agora realmente se sente como um rei frio e calculista que pertence a este mundo. Ele percebe que alguns espíritos amaldiçoados ainda não foram eletrocutados, então ele começa a trabalhar. Ele ouve alguém gritar, o que o faz se virar para ver Flauta em meio a um monte de batatas prestes a ser atacada por um espírito amaldiçoado. Seu pai desesperadamente a chama, mas Kratos se move mais rápido que ele e joga uma batata em direção ao espírito amaldiçoado, porque o sangue não chegará lá a tempo. E Evany acha que ele é um idiota por jogar uma batata em um espírito amaldiçoado, mas inesperadamente, a batata acerta o espírito amaldiçoado. O espírito amaldiçoado toca a batata, fazendo com que algo rosa seja liberado e a batata brote. Depois que todos os espíritos amaldiçoados conseguem fugir, Kratos vira para a batata brotada e percebe que ela se beneficiou do envelhecimento, e seu relógio biológico começou a funcionar. O Lorde Demonio pega Flauta e elogia, mas parece não ser bem recebido. Kratos anuncia ao seu exército de fazendeiros que a Operação Soraful foi cancelada porque eles vão invadir. Ashurat está tão fora de si agora que não se lembra onde está ou para o que vive. Ele olha para o lindo sol e se sente grato por apenas enfrentar a fonte da vida. Sua barriga ronca de fome, mas ele pensa que anseia pela vida mesmo neste estado. Nesse momento, Flauta vem agradecer por seu conselho sobre brotos de batata e diz que o Lorde Demonio reuniu um monte de soldados fazendeiros e foi brotar batatas. No entanto, Ashore mal consegue entender suas palavras porque seus olhos e mente estão fixos nas mãos de Shun e Flauta. Ele perde todo o controle na frente da comida, mas Flauta é gentil o suficiente para dar a ele, já que ele está com fome. Ela joga-uma com toda a força, mas o Shun acerta o olho de Ashore, e ele ameaça eliminá-la. Flauta pede desculpas e tenta novamente, e finalmente, uma cai na boca de Azurre ao custo de 2 caírem em seus olhos. Ele chora que a comida é tão gostosa que ele se sente feliz o suficiente para Kratos ganhar um HP por alimentar um membro de seu exército. Kratos tem 302 HPS em seu sistema, mas ele faz as contas e não sabe quem é essa pessoa. No entanto, ele não se importa muito com quem é, já que quanto mais HP, melhor, especialmente para sua invasão contra Cerutil. O exército de fazendeiros está pronto para avançar para uma colheita abundante. Eles chegam ao castelo de Cerutil, mas seus lacaios cortam a ponte que leva a ele.
Eles riem pensando que o Lorde Demoníaco não tem mais saída, mas eles claramente subestimaram Kratos. Ele dá um salto, mas não alcança a entrada, e os lacaios riem de sua estupidez. No entanto, eles ficam sem palavras ao ver o grande Lorde Demoníaco pelado aparecendo no penhasco. Os lacaios claramente se sentem desconfortáveis, mas Kratos usa essa habilidade especial para alcançar a entrada em velocidade máxima. Os lacaios fogem de nojo e medo. Kratos aponta para Zéfiros para sinalizar o plano, e o cara acena com a cabeça em reconhecimento. Kratos corre para dentro sozinho porque, de acordo com seu brilhante plano estratégico, os espectros devem ter medo de batatas, mas se ele entrar sozinho, ordenará que seus espectros o ataquem sem medo. Como esperado, os espectros o perseguem, mas Kratos usa a técnica secreta, movimento de salto quântico, para escalar as paredes e desaparecer nelas. Os espectros entram em pânico quando não conseguem encontrá-lo, mas Kratos garante aparecer de vez em quando para atrair cada um deles. Esta é a 19ª vez que ele faz isso. Ele viu todos os cantos deste mapa. Ele combina todas as áreas onde os inimigos apareceram no jogo em um só lugar e os atrai para um único ponto. Ele para a corrida, pensando que está cansado de correr tanto, mesmo sendo o Lorde Demoníaco. Kriegos os corrige dizendo que ele não é um Lorde Demoníaco agora, mas um jogador veterano. Nesse momento, Zéfiros aparece com os tribunais agrícolas e ordena que eles façam as batatas brotarem. O esquadrão agrícola joga batatas em direção aos espectros de todas as direções e as faz brotar graças à sua capacidade de envelhecimento. Zéfiros não tem certeza desse plano a princípio, mas tem que admitir que o Lorde Demoníaco estava certo mais uma vez. Kratos disse a ele para seguir o curso agrícola e seguir o mapa enquanto ele atraía os espectros para um lugar. Mesmo naquela época, Zéfiros pensou que o mapa era um beco sem saída, mas Kratos disse que era um atalho. Kratos lembra que depois de escapar do horrível abismo dos mortos, antes de chegar ao mapa final, ele explorou a área e a encontrou. Ele percebeu que não havia nada lá, mas foi feito com tanto detalhe. Depois de encontrar a textura um pouco diferente em um ponto, ele usou sua espada para abrir um caminho. O túnel conectava-se ao local onde os jogadores tiveram sua primeira batalha com Sarutal nesta caverna. Ele não entendeu no momento, mas descobriu-se que os jogadores podem entrar depois de limpar a área para obter o elixir de metamorfose, a alma comprimida de incontáveis pilhas de carne morta que só pode ser consumida uma vez, mas ninguém sabe o que pode acontecer depois de tomá-la. Os fazendeiros celebram o brotamento das batatas porque finalmente podem viver e comer à vontade. Observando essa cena, surge uma velha lembrança de Janquiol, onde sua avó prometeu a ele que ele só precisava esperar um pouco mais para ter um jantar completo, mas essa promessa nunca foi cumprida. Essa é uma lembrança dolorosa. Então Kratos anuncia que quem tentar atrapalhar sua refeição será completamente destruído. Baal se aproxima dele e pede para se juntar à luta contra Sarutal, já que o inimigo é forte. No entanto, Kratos diz a ele para apenas carregar as batatas porque este é um trabalho para o chefe. Sarutal fica na frente do coração de cristal de gelo e ora para que ele compre mais espíritos para lhe dar mais poder. No entanto, Kratos chega de repente e o chuta bem na frente do referido cristal. Sarutal pergunta como ele chegou a este lugar, mas Kratos diz que não importa como ele chegou aqui porque é hora de exterminar pragas. Kratos e Sarutal se enfrentam em uma batalha final. Sarutal o chama de tolo por ter vindo sozinho aqui pensando que poderia derrotá-lo quando ele nunca viu seu verdadeiro poder. Kratos quer dizer a ele que viu seu verdadeiro poder, 19 vezes, na verdade. Quando o jogador estava caçando Sarutal, que continua correndo pelo abismo dos mortos, o jogador continua encontrando seus subordinados. No final, quando o jogador acabou eliminando todos os inimigos da área, ele correu para esta sala, onde reside o coração do espírito de gelo. É um artefato aterrorizante que se diz ter sido criado por um dragão antigo em troca de sua vida. O artefato prende os mortos ao mundo dos vivos com um frio que penetra a alma. No entanto, antes que Saurfil pudesse usá-lo para convocar mais lacaios, o paladino chegou e a batalha final começou. Foi aí que ele revelou seu verdadeiro poder. Kratos espera pacientemente enquanto Saurfil passa por uma transformação de tornado e se transforma na cópia do Lorde Demoníaco. Seu modo de cópia copia todas as estatísticas do inimigo até o último ponto, ganhando poder máximo. No entanto, a versão que ele copia agora é o atual Lorde Demoníaco Kratos, o que significa que ele não é tão forte. Sarptil corre em sua direção para atacar, mas Kratos usa para ganhar mais agilidade e facilmente desvia do ataque e contra-ataca. Sartfel parte para cima com um soco, mas Kratos aumenta sua força e contra-ataca. Sartfel grita de dor, sem entender como Kratos ainda está bem. Kratos responde que, assim como na agricultura, ele usa a cabeça para obter resultados. Sarutor se irrita e ataca, mas Kratos aumenta sua magia e mente, usando seu golpe sangrento para assar Sarutor. Ele grita de dor e se transforma numa gota d'água. O sistema notifica que, como ele melhorou todos os seus status, a missão de crescimento foi concluída, e ele desbloqueou o trono e o Rei Agricultor. É um trono do Rei Agricultor, equipado com várias ferramentas fortes e resistentes. Kratos fica impressionado, pois precisa de ferramentas novas. Mas Sarfil acorda, Kratos nem liga, dizendo que a segunda fase no final é clichê. De qualquer forma, Sarfil se transforma em sua verdadeira forma, um antigo dragão maligno. Agora Kratos está impressionado com seu poder de ataque e HP, admitindo que Sartotel realmente é o chefe antes da zona do chefe final. Mas Kratos não está assustado, pois veio direto da zona do chefe final. Sarutol olha para o braço atrás dele e sugere conversar. O corpo de agricultores o ataca sem piedade por perturbar suas terras. Kratos observa de camarote, mesmo querendo lutar contra Sarutol numa luta justa. No entanto, até ele acha que Sarutol está demorando muito para morrer.
Então Kratos invoca o trono, o rei agricultor que cai do céu em cima de Serafil. O Lorde Demoníaco parece surpreso, mas seu esquadrão de agricultura o elogia por fazer algo tão malvado e canta o slogan. Kratos não se importa mais e ri histericamente para combinar com sua personalidade maligna. Por outro lado, Fiquemer é libertado e segue para a vida após a morte pacificamente. Todos os campos foram arados, e os brotos de batata estão florescendo lindamente. Até as pragas que ameaçavam a colheita foram eliminadas. Agora é hora de plantar batatas. Mas o cristal azul chama a atenção do Lorde Demoníaco. O sistema o informa que o abismo dos mortos foi limpo 20 vezes. Então, como recompensa, um evento oculto foi ativado. O verdadeiro poder que foi abusado e aprisionado no coração do espírito de gelo está despertando. O cristal se abre como uma cápsula espacial e um dragãozinho fofo sai de dentro. O bebê dragão sai do cristal, observa Kratos e o vê como seu pai. Kratos pega a coisinha em suas mãos, fazendo-a rir. O bebê dragão chocou do ovo, mas ficou no escuro o tempo todo e estava com muito medo, mas agora ele tem um pai. Kratos sorri dizendo que o dragão é meio fofo se o garotinho tremer. Toda a equipe de agricultura quer comer o dragãozinho, mas Kratos diz que eles vão criá-lo primeiro para ter mais carne depois. O bebê dragão chora porque seu pai está planejando comê-lo. Quando chegam à sua terra, toda a aldeia está lá para recebê-los. Famílias se reúnem, e o bebê dragão percebe que todos emanam uma energia tão calorosa. Por um momento, ele pensa que eles não são criaturas assustadoras, mas ao ver o rosto de seu pai, ele se lembra de que eles ainda são assustadores. No castelo do Senhor Humano, o bebê dragão está escondido em um canto. Ele espreita seu pai e tem certeza de que ele está esperando ele crescer. Na realidade, Kratos está preocupado porque não sabe o que alimentar o bebê dragão. Ele ouviu dizer que bebês dragões comem gemas refinadas, mas não há nem gemas aqui, só pilhas de metal enferrujado. Zéfiro vem relatar que estão tendo problemas para construir canteiros elevados, mas Kratos esperava por isso. Eles precisam levantar o solo entre os sulcos ou bordas das parcelas para plantar as culturas. Naturalmente, eles só precisam de terra para fazer isso, mas há muitas pedras nessa terra. O bebê dragão observa o esquadrão trabalhando e se pergunta se ele vai ser explorado como esses escravos. Kratos franze a testa pensando que não é um campo, mas uma mina. Se eles mobilizarem tanta gente todos os dias, vão acabar com a reserva de chunos preparada para recompensas muito rápido. Ele queria poder invocar bestas como outros protagonistas de mangá, tipo uma mulher que pudesse aparecer e remover todas as pedras para ele. No entanto, ele só tem uma garotinha trabalhando duro nos campos. Observá-la só faz Kratos se repreender por reclamar. Alguém grita sobre o vento de lâminas, fazendo Kratos olhar para o tornado que se aproxima. Kratos amaldiçoa porque se esqueceu do vento de lâminas que aparecia aleatoriamente ao atravessar essa vasta terra desolada. Se alguém for pego, será despedaçado e morrerá instantaneamente. Ele imediatamente dá ordens para se protegerem atrás das pedras e se abaixarem o máximo possível. O Lorde Demoníaco também corre porque sente a pressão, mesmo o vento de lâminas estando tão longe. Enquanto todos correm para as grandes pedras, Flauta toma a direção oposta para salvar a Xera. Seu pai a chama, mas Kratos entrega o bebê dragão a ele enquanto vai atrás de Flauta. Bo o chama porque é muito perigoso, mas Kratos sabe disso. É que ele não pode perder seu precioso para-raios e trabalhador esforçado. Até Zerut manda Flauta ir embora, mas ela continua tentando mover o poste. Kratos corre em direção a eles com o lema de que a agricultura é sobrevivência e viver é guerra. Ele diz para Flauta se mover e chuta o poste para quebrá-lo ao meio. Azurite cai no chão, mas o vento de lâminas começa a rasgar suas peles. Flauta tenta desatar os nós, mas Azurite diz para ela ir embora, pois esse nó não é algo que ela possa desatar. Felizmente, Kratos pega Flauta e o para-raios. O bebê dragão sente a força dos seres vivos, sabe que seu pai não é tão forte. E ainda assim, ele observa Kratos fazendo o seu melhor para salvar seus subordinados. No final, Kratos cai, mas o bebê dragão pula depois de perceber que seu pai é uma criatura gentil. O bebê dragão chega à área do vento de lâminas, respira e lança uma chuva de gelo em direção a ele. Kratos percebe que o vento de lâminas enfraqueceu porque o frio enfraqueceu a corrente ascendente. Ele observa o garotinho jogando mais gelo, mas Kratos se preocupa que seja demais para um bebê dragão. Ele perde a consciência, mas, felizmente, subordinados de alta patente vêm em seu resgate. Mas será que eles escapam das garras do vento de lâminas? No castelo do Lorde Demoníaco, Kratos está descansando em sua cama quando Artuk e Sergei se aproximam de seu quarto. Eles sabem que Kratos está caído agora, então planejam cortar sua cabeça e derrubar Baal e Azarat. Então, um deles se tornará o Lorde Demoníaco, mas até lá, eles são aliados. Eles abrem a porta, se aproximam do Lorde Demoníaco para lançar um ataque. No entanto, eles ficam chocados ao descobrir que Kratos está com os olhos e a boca bem abertos. Eles tremem só de pensar que Kratos sabia do plano deles, estava esperando com os olhos arregalados, mas essa é a única chance deles, então eles se movem para atacar novamente. No entanto, desta vez, a chegada de Baal e Azarat os interrompe. Baal diz a eles para não acordar o Lorde Demoníaco adormecido, e é aí que eles descobrem que era o rosto de sono do Lorde Demoníaco. Baal os adverte ainda mais que não se contará se eles acordam o Lorde Demoníaco. Artok entende que Baal é burro, mas não entende porque Asherat também está do lado de um lunático que quer plantar. Asherat responde que só deve a credos, então está pagando de volta. Da próxima vez, ele pode estar do lado deles. Artok tenta argumentar que a agricultura vai falhar e todos vão passar fome. Azurite concorda com ele, mas quando se lembra de Flauta e suas pequenas mãos segurando uma pá, ele diz que quando não estão com fome, eles têm que arriscar suas vidas, e se ele vai arriscar sua vida de qualquer maneira,
ele prefere lutar. Artax adverte que vão se arrepender e vai embora com Sergei e Tao. Depois que eles saem, o Lorde Demônio acorda, mas fica surpreso ao ver Azeroth lá. Azeroth sorri enquanto diz que não estava tomando partido, apenas pagando a dívida. No entanto, Kratos questiona que tipo de para-raios anda por aí falando e o atinge com um raio na hora. Eles vão para a fazenda onde Kratos grita que não há tempo a perder porque precisam resolver as pedras. No entanto, Bolt diz a ele que as pedras quase acabaram e Zéfiro está amontoando terra. O para-raios que eu coloquei na posição dele, enquanto Kratos pergunta a Zéfiro como ele se livrou de todas as pedras. Zéfiro aponta para o bebê dragão Taibong, que está recolhendo as pedras na boca como um aspirador de pó. Ele até mastiga e engole elas. Taibong acha que é muito pequeno, então não conseguiu bloquear o vento de lâminas. Ele está comendo muito agora sem ser exigente, então eles podem crescer mais rápido. Kratos chama seu filho e até abraça a coisinha fofa. Kratos pensa que os ventos de lâminas não são frequentes e leva tempo para crescerem em tamanho. Taibong pode observá-los do céu e lançar ar frio para pará-lo com antecedência. A lavoura está quase pronta, então é hora de cuidar das batatas. Zéfiro avisa que a reserva de Shuno usada como recompensa está acabando e pergunta se devem fazer mais. Kratos diz que não precisa, pois sabe que o primeiro inimigo da agricultura são os desastres naturais, e o segundo, a pressão financeira. Essas são as barreiras que eles precisam superar. Em seus aposentos, Sergei tira o capacete, revelando uma beleza interior. No entanto, ela cheira a coco, mesmo tendo-se recusado a trabalhar na lavoura e ficado trancada por dias. Há uma batida em sua porta, e Kratos diz que precisa falar com ela por um instante. O Lorde Demônio nunca foi ao quarto dela antes, então ela se recusa a falar com ele. Krieger pede que ela abra a porta, mas ela diz a ele para não dizer coisas que possam ser mal interpretadas. O Lorde Demônio teimosamente continua insistindo, então ela o repreende, mas então ela grita porque o Lorde Demônio atravessa a porta usando sua técnica especial. Sergei o repreende por invadir o quarto de uma dama, mas Kratos se curva diante dela. Isso deixa Sergei surpresa, mas Kratos diz que não pode fazer nada sem ela. Sergei está realmente confusa, mas começa a curar lentamente. Na realidade, o Lorde Demônio está disposto a ajoelhar-se para economizar custos porque precisa da lâmina afiada e precisa dela agora. Sergei começa a curar e brinca com o cabelo enquanto diz que o ouvirá se ele for tão longe. Eles chegam diante de uma montanha de batatas, e Kratos diz a ela para cortar algumas batatas porque precisam cortá-las e plantá-las. Sergei fica pasma e furiosa por ter sido enganada pelo Lorde Demônio.